Vamos falar sobre casamento? Casamento, conforme o direito civil, é um negócio jurídico bilateral, consensual e que gera direitos e deveres para ambas as partes, denominadas de cônjuges. O casamento requer algumas formalidades tais quais: os nubentes devem procurar um cartório de registro civil e manifestarem a vontade de contrair núpcias, entregando a esse mesmo cartório alguns documentos. As pessoas solteiras devem levar até o cartório cópias da certidão de nascimento, comprovante de endereço, RG, CPF e 2 testemunhas. As pessoas divorciadas ou se uma das partes for divorciada, deve levar até o cartório cópias da certidão de casamento com a averbação do divórcio, cópia do processo do divórcio em relação ao casamento anterior, claro, comprovante de endereço, 2 testemunhas, cópias de RG e CPF. Para as pessoas viúvas ou se uma das partes for viúva, deve-se levar até o cartório a cópia do RG, a cópia do CPF, comprovante de endereço, 2 testemunhas, a cópia do atestado de óbito, do decujus, do cônjuge que veio a óbito, e a cópia do processo de inventário. De posse dessa documentação e diante da análise feita pelo oficial do registro e pelo MP, em 15 dias é publicado o edital de proclamas. E se tudo correr conforme os ditames da lei, os nubentes têm o prazo de 90 dias para celebrarem um casamento civil. No Brasil, vale dizer, é válido o casamento civil ou o casamento religioso com um efeito civil. Para as pessoas que se casaram apenas no religioso, a lei concede um prazo de 90 dias para o registro no cartório civil. Interessante que nós temos algumas situações também a serem observadas quando o assunto é casamento. O casamento ele pode ser nulo, como também pode ser anulável. A doutrina entende que o casamento nulo ou anulável é chamado de putativo. Essa expressão putativo vem de putare, que significa imaginário, suposição, vaga ideia, certa ideia. Exemplifico. O artigo 1521 do Código Civil diz que algumas pessoas não podem se casar. Essas pessoas estão impedidas de contraírem núpcias umas com as outras. Quem são essas pessoas? Os ascendentes com os descendentes. Exemplo, pai com a filha, o filho com a mãe. Os afins em linha reta, o genro com a sogra, o sogro com a nora. Os irmãos unilaterais ou bilaterais. Irmãos unilaterais são aqueles que são apenas irmãos por parte de pai ou por parte de mãe. Ou ainda os irmãos bilaterais, também chamados de germanos. Irmãos, filhos de mesmo pai e mesma mãe. A lei ainda proíbe os irmãos adotados e os irmãos biológicos de contraírem núpcias. E o cônjuge do adotante com o adotado. Simples. Quando você adota alguém, quando você adota uma criança, por exemplo, essa criança, perante a lei, passa a ser o seu filho. Essa criança passa a ter com você um parentesco de natureza civil. Então, a lei veda o casamento do cônjuge do adotante com o adotado. E mais uma situação de extrema importância. Não pode contrair núpcias o cônjuge sobrevivente com o autor do homicídio do decujus. Se alguém matou o marido da Mariazinha, da Ana, da Carla, a Carla, a Mariazinha ou a Ana, não podem contrair núpcias com o assassino do seu anterior marido. E as pessoas já casadas. Se você é casado e contrai novas núpcias, o seu segundo casamento é nulo, porque nós temos a aplicação do artigo 235 do Código Penal, que é o crime de bigamia. No artigo 1521 do Código Civil, nós temos um impedimento absoluto. O casamento é chamado de nulo, declarado nulo. No artigo 1550, especificamente 1556, 1557 do Código Civil, nós temos as causas de anulabilidade do casamento. Que situações geram a anulabilidade? Quando houver um erro em relação à identidade, à honra, à boa fama do outro, do cônjuge. Quando houver a presença de doença mental, comprovadamente num prazo de 2 anos, como sendo incurável. Quando há a existência de moléstia grave capaz que tenha competência de prejudicar a prole são os filhos, ou seja, alguém que tenha uma doença e que seja de natureza hereditária, que possa transmitir aos filhos que ainda de repente vão nascer,
os menores. E nós temos ainda a questão do defeito físico irremediável, quando a autoridade que celebrou o casamento for incompetente ou ainda quando houver coação, quando houver violência ou grave ameaça em relação ao outro. Essas situações geram a anulabilidade do casamento. Se houver erro em relação à identidade, à boa fama, se houver defeito físico irremediável, a questão da moléstia grave, o prazo para anulabilidade é de 3 anos a partir do momento que se tem conhecimento dessa situação. Se houver coação, o prazo é de 4 anos. Quando for celebrado por autoridade incompetente, o prazo é de 2 anos. No caso dos menores, nós temos aplicabilidade aí no prazo de 180 dias. Se o menor contraiu núpcias sem a devida autorização. Vale ressaltar que a idade mínima para contrair núpcias, ou seja, a idade núbio, é aos 16 anos. E o artigo 1523 do Código Civil? Quando ele é aplicado? O artigo 1523 trata das causas suspensivas ou impedimentos relativos. O Código menciona, não devem casar. Não devem. Ele não diz que não podem. O Código diz que não devem. Importante essa situação. Quem não deve contrair núpcias? O tutor, o curatelado, enquanto não cessar a tutela ou a curatela. A tutela protege o menor, cujos pais foram destituídos do poder familiar ou os pais, ambos, pai e mãe, vieram a óbito. A curatela, exercida por um curador, protege o maior incapaz. Quem ainda são as pessoas que figuram no artigo 1523 do Código Civil? As pessoas viúvas que não fizeram o inventário ou, se fizeram, não apresentaram o formal de partilha no inventário quando requereram a habilitação do casamento. As pessoas divorciadas que fizeram a partilha no divórcio ou, se fizeram, não apresentaram quando pleitearam a habilitação para o casamento. No 1523, essas pessoas podem contrair núpcias, mas o regime patrimonial que será regido esse casamento será o da separação obrigatória de bens. Pergunta muito comum e que pode cair na OAB, na primeira fase ou na segunda fase. Se eu me casar nessas condições ou em uma das condições do 1523 do Código Civil, posteriormente eu posso fazer a alteração do meu regime patrimonial? Ao invés da separação obrigatória de bens, eu posso fazer essa alteração? Ao invés de conviver sob esse regime? Sim, desde que você não tenha 70 anos ou mais, conforme o Código Civil. Pessoas com idade igual ou superior a 70 anos casam-se sob o regime da separação obrigatória de bens. Se você casou-se, com exceção desse critério da idade, 70 anos ou mais, naquelas condições previstas no artigo 1523, posteriormente, via judicial, você pode pleitear a conversão do seu regime patrimonial. Fica a dica para o exame da OAB.